Hoje eu quero falar sobre a escola. Afinal, nosso sistema educacional é perfeito? Todos sabem que não, mas quero tentar demonstrar nesse vídeo, de modo mais claro, a causa de tudo isso. Antes de tudo, precisamos entender como ele foi feito e como ele funciona. Como ele foi feito? Para isso, pegarei uma qualidade humana, a liderança. Será que nascemos com ela ou adquirimos unicamente com o tempo e esforço? Aí está uma boa questão. Ela é conhecida como natureza versus criação. Natureza é nosso lado genético, as características ou tendências que já nascemos com. Criação é nosso ambiente, as características ou tendências que aprendemos com o tempo. Veja que essa questão cai exatamente nessas duas influências interessantes. Ela é definitivamente complicada. Por exemplo, quando encontramos uma criança que fala muito, podemos presumir facilmente o seguinte: provavelmente foram os pais dela que incentivou ela a falar, conversando bastante com ela quando ela era criança. Todavia, o que impede o gênio dos pais terem passado isso para a criança? Viu? Nem tudo é tão simples. Hitler acreditava na eugenia, onde somos puramente qualificados pela nossa genética. Ele e muitos fervorosos acreditavam que praticamente nada valia ao lado da criação, deixando predominantemente o lado da natureza. Depois de guerras e preconceitos, muitos ficaram traumatizados. Então aí nasceram outras teorias. Uma das principais criadas foi o behaviorismo, de um psicólogo chamado John Watson. Veja que ele fala sobre a discussão natureza versus criação. Dê-me meia dúzia de recém-nascidos sadios bem formados e um mundo especificado por mim para criá-los, e garanto escolher um, ao acaso, e prepará-lo para tornar-se qualquer tipo de especialista que eu possa selecionar: médico, advogado, comerciante, e sim, até mesmo mendigo e ladrão, independente dos seus talentos, pendores, tendências, capacidades, vocações e raça de seus ancestrais. Isso lembra uma teoria bem antiga chamada tábula rasa, que normalmente é atribuído pelo filósofo John Locke. Disse ele: suponhamos que a mente seja, como dizemos, um papel em branco, totalmente desprovido de caracteres, sem ideias qualquer que sejam. Como ela vem a ser preenchida? De onde provém toda a vasta provisão que a diligente e ilimitada imaginação do homem nela pintou com uma variedade quase infinita? De onde vem todo esse material da razão e do conhecimento? A isso respondo em uma palavra: da experiência. Em suma, John Watson acreditava que praticamente apenas o ambiente definia todas as características humanas. Dessa forma, não haveria preconceito algum e finalmente poderíamos alcançar a perfeita democracia para todos. Acontece que, com sua teoria, houve uma mudança drástica na discussão natureza versus criação, deixando assim: isso foi muito lindo e muitos amaram a visão de Watson, e praticamente depois de realizar tantos experimentos com bebês, poderíamos concluir em uma democracia perfeita. Mas espera lá, isso também lembra o pensamento filosófico de René Descartes. Ele acreditava em um mundo dualista, onde existia o plano físico e o plano psicológico. Para isso, ele disse que caso cortasse o seu próprio corpo, nada alteraria a sua visão psicológica. Todos sabem que isso não é verdade. Podemos ver em revistas e livros que mostram casos de pessoas que sofreram acidentes sérios na cabeça e tiveram graves alterações em seu plano psicológico. Não existem dois planos diferentes para isso, e nada mais é do que o plano físico. Então, se você herda algumas qualidades físicas dos seus pais, como cor do cabelo, olhos, entre outras coisas, por que não poderia herdar uma fisionomia do cérebro, que influenciará algum dos seus comportamentos psicológicos? A ciência ainda debate muito sobre esse assunto, mas todos nós sabemos que atualmente ambos, tanto natureza como criação, são fatores decisivos para a formação de uma pessoa. Nem completamente como acreditava Hitler e nem completamente o outro, como acreditava Watson. Não existe behaviorismo, não existe tábula rasa, não existe fantasma da máquina. O problema dessa história toda é que, infelizmente, o sistema educacional nasceu no período que o behaviorismo estava popular. Então, o sistema educacional atual possui uma forte influência do behaviorismo. Acham que todas as crianças são massinhas de modelar e dessa forma tentam lecionar as pessoas com um programa robôs. Mas isso é apenas o começo do problema. Infelizmente, a escola nasceu em função do industrialismo. Não havia sistemas públicos de educação verdadeiramente antes do século XIX. O resultado disso? Bem, existe uma hierarquia no sistema educacional que muitas vezes passa despercebido. No topo estão matemática e línguas, depois vem as ciências humanas e por fim, artes. O incrível é que existe uma hierarquia dentro das artes também. No topo estão pintura e música, depois teatro e dança. Agora, por que essa hierarquia existe? Será que a dança não é importante? As crianças dançam o tempo todo se lhe dermos oportunidade.
Todos nós dançamos. A matemática é importante, mas a dança também é. Veja se existe alguma escola que ensina dança todos os dias, da mesma forma que ensina matemática em nossas escolas atualmente. Não existe. Nunca ouviu seus pais falarem: não faça música, você não será músico. Não faça artes, você não será artista. Conselhos bem intencionados, mas profundamente errados. A hierarquia está apoiada na ideia que devemos aprender e ser condicionados aos assuntos relevantes para o trabalho. Não só isso é suspeito, como o conceito de inteligência fica tendencioso para as disciplinas que rendem dinheiro, quando na verdade não deveria ser assim. Veja o quadro geral. Criaram o sistema educacional para dar suporte ao industrialismo, mandando pessoas formadas para o sistema capitalista. Não só isso, mas como funciona o aprimoramento do próprio sistema educacional? É o próprio sistema, que de forma universitária tenta melhorar e perdurar com esse sistema. E assim se fecha o ciclo vicioso. Segundo a Unesco, nos próximos 30 anos, mais gente ao redor do mundo vai estar se formando através da educação desde o princípio da história. O que isso significa? Desvalorização de diplomas e mais jovens formados voltando para casa. Antigamente, quem possuía uma faculdade conseguia um emprego. Agora, para conseguir uma diferenciação no mercado, precisa ter mestrado. E em pouco tempo será necessário doutorado. Conclusão. Número 1. A escola pensa que somos massinhas de modelar e passam exatamente a mesma metodologia de ensino para todos. Nos jogam lá como robôs para serem programados. Então você diz: a escola ensina tudo para dar oportunidade para a pessoa descobrir o seu talento especial. Não é verdade. As escolas são fortemente influenciadas pelo sistema capitalista que procura lecionar de forma hierárquica apenas as disciplinas que aumentam a probabilidade da pessoa conseguir mais dinheiro. São tendenciosas. Você pode aprender música quando muito pequeno na escola. Todavia, já perto do vestibular, isso nem existe mais.